O ano é 586 antes de Cristo. Até aquela época, o Senhor havia avisado a nação de Jerusalém que não se desviassem, não se distanciassem do Senhor. Insistentemente, Deus avisou a nação. Insistentemente, o Senhor enviou profetas, falou através dos seus servos. Só que, à medida que o tempo passava, a nação ouvia menos a voz do Senhor. Então, nesse ano de 586 antes de Cristo, Nabucodonosor cerca Jerusalém e leva a nação, boa parte das pessoas da nação, para o cativeiro. Nessa leva estão os intelectuais, os sábios, as pessoas da alta sociedade do povo de Jerusalém. E quando esse povo está na cidade já, Jeremias recebe de Deus uma mensagem. Deus manda que Jeremias escreva uma carta para esse povo. Foi esse texto que nós acabamos de ler. E essa carta é enviada para o povo que está no exílio na Babilônia. Então, desse texto, há uma série de lições preciosas, que é o que eu quero discutir aqui com vocês agora. Tá bom? Primeira lição está no versículo 5 e 7, que é uma orientação de Deus ao seu povo. No versículo 5 até o versículo 7, Deus dá uma série de orientações ao povo de Israel. Deus diz para o povo: olha, aí onde vocês estão, construam casas, morem nelas, plantem e comam do fruto que vocês escolherem. Tenham uma vida normal. Formem famílias com as pessoas que vocês já, os casais que estão aí, formem famílias. Gerem filhos. Entreguem esses filhos ao matrimônio. E encorajem esses filhos a também construírem casa, plantar os seus frutos, formar famílias, para que vocês desfrutem da paz, do bom dessa cidade. Deus diz não só isso, mas Deus diz também: orem pela paz da cidade, para que vocês desfrutem dessa paz. Olha que interessante. A nação é arrancada, o povo é arrancado da sua cidade de origem, dos seus amigos, dos seus vínculos, transportado para uma outra cidade, raptado para uma outra cidade. Quando chega lá, o que está na cabeça deles? Quem é o Deus de Israel que eles conhecem? É o Deus vencedor de batalhas. É o Deus que guerreia contra exércitos. É o Deus que, de uma certa forma, se impõe. Mas agora Deus diz para eles o seguinte: se estabeleçam aí. Vivam a vida da cidade. Enriqueçam, criem suas casas, construam suas casas, plantem, negociem, orem pela paz dessa cidade, para que, havendo paz nela, vocês desfrutem de paz. Eu aprendo aqui, queridos, que na nossa aplicação de vida, nem sempre moramos no lugar onde queremos. Nem sempre chegamos de boa vontade para morar em um determinado lugar. Talvez você não goste da rua que você mora, talvez você não goste da casa que você mora, talvez você não goste da cidade que você mora, talvez você esteja com planos de ir para uma cidade que você não gostaria de ir, mas por alguma consequência da vida você vai para lá. E isso te incomoda e mexe com você. Se há um projeto na sua vida para uma mudança de casa, uma mudança de bairro, isso é lícito, isso é bom, isso é verdadeiro, Deus se agrada disso. Mas enquanto você está lá, enquanto você vive nesse ambiente, por que não aplicar esse princípio e essa orientação que Deus também dá àquelas pessoas?
nós podemos ser instrumentos de Deus, onde habitamos, onde vivemos. Não só isso, não ser só ser instrumento de paz, mas também prosperar através desse lugar. Desenvolver amizades, relacionamentos, desenvolver negócios. Porque às vezes, quando a gente está irritado com o lugar que a gente mora, nós corremos o risco de ser um mau vizinho, de ser um mau filho, de ser uma má esposa. Corremos o risco de ser aquela pessoa chata, de ser aquela pessoa que envergonha o Evangelho, ou que desonra a Deus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que coisa linda Deus dizendo isso para esse povo. E que coisa linda isso também poder ser aplicado na minha vida. Seja a melhor pessoa que Deus pode fazer de você no lugar onde você vive. Seja uma pessoa de paz. Uma pessoa que lindo. Você vai morar num lugar e as pessoas, depois de um tempo, falam para você, olha, sabe que depois que você veio morar aqui, o negócio transformou? A rua era suja, a calçada era suja. No versículo 11 e no versículo 7, eu percebo que há uma conexão entre o cuidado de Deus com o seu povo, porque Deus fala para o seu povo, olha, não é para vocês ficarem aí largados nas ruas, passando fome, frio, mas é para vocês cuidarem de vocês, formem famílias, criem seus filhos, eduquem eles. E há no versículo 11 também um cuidado de Deus com a cidade. Então há uma conexão desse cuidado de Deus com o seu povo, lá no versículo 11, quando Deus fala, eu sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês, eu tenho um pensamento de paz. E no versículo 7, quando Deus fala, cuidem de vocês e cuidem da cidade. Qual é essa conexão? Se Deus tem pensamentos de paz para você, e eu sei que você crê nisso, porque você vem para cá, você canta, se emociona, você louva, eu também, né? A gente está junto nesse negócio. A gente vem com aquela esperança de que Deus vai falar o nosso coração, vai aliviar a nossa alma das pressões da semana e vai nos abastecer de graça para a semana seguinte, fazendo de nós um vaso que quer receber. E se Deus tem esse cuidado a respeito de você, Deus quer que esse cuidado se externe através de você para o ambiente que você vive. Então Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Deus tem pensamentos de paz na sua vida, para que você seja um instrumento de paz onde você habita. Então há essa conexão entre o cuidado de Deus com o seu povo e o cuidado de Deus com o ambiente onde o seu povo vive. Talvez, querido, você se encontra numa situação em que o lugar onde você vive, você fala o seguinte, aquilo é um tormento. A minha alma se sente sufocada, aprisionada, muitas recordações, muitas lembranças, muito peso. E eu queria que você olhasse para o Evangelho, se apropriasse da autoridade que Jesus te dá e desse um basta nessa situação. Para dizer o seguinte, eu sou luz no meio das trevas. Se há pensamentos da paz de Deus sobre mim, e essa paz, ela tem que ser expandida através de mim, dê um basta na situação. É poder de Deus na sua vida. É você dizendo o seguinte, eu sou um vaso de Deus. E esse vaso, ele precisa derramar graça, perfume, boa educação, adoração, louvor. Se é um ambiente de tormento, seja ele qual for, seu trabalho, sua rua, sua casa, seja ele qual for. Diga, hoje acaba, pelo poder do Evangelho, essa situação contra a minha vida. Porque essa paz que está no coração de Deus para o seu povo, deve ser a mesma paz de Deus e a mesma paz do povo para com a sua cidade. Talvez você more numa rua que é uma biqueira. Que você chega lá na frente, já vê um monte de lixo. E aí você
até já acostumou com aquilo. O cheiro não te incomoda, o ambiente não te incomoda, as negociações de droga ali na sua rua não te incomodam, e você deixa a vida seguir o seu fluxo. Você fica ali encapsulado, quietinho. Só que hoje o Espírito quer te provocar e dizer o seguinte: você é luz no meio das trevas. Você é instrumento de paz, onde tem muitas pessoas buscando uma outra paz. Pessoas angustiadas, sofrendo e que precisam de você de alguma forma. Entra lá hoje e diz o seguinte: Deus, como é que o Senhor quer que eu seja instrumento aqui? Talvez Deus envie alguém para bater na sua porta, para pedir um copo d'água, e você oferece Jesus para ela. Talvez alguém que você só passa para dizer bom dia, você pode emendar com Deus te abençoe. E se você já está tão acostumado de falar o Deus te abençoe, você fala o seguinte: Deus te dê paz. Vamos ver o que acontece. Vai semeando, porque a nossa responsabilidade é semear. A responsabilidade de Deus é fazer o fruto crescer. Seja instrumento de paz, querido, onde você vive. Terceira observação que eu percebo nesse texto, quando eu olho para o versículo 11 e para o versículo 14, eu vejo que há um propósito de Deus no exílio. O povo de Israel não foi para lá à toa, não foi um acidente do destino, não foi uma jogada política mal combinada ou um acordo militar infeliz. Deus enviou o seu povo para o exílio por um propósito. Você vive onde vive, nasceu onde nasceu, está passando porque está passando, não porque você é um descuido de Deus. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus na sua realidade. Há um motivo de Deus na sua história. Talvez ela não chegou ainda num próximo ciclo, porque você não entendeu o processo. Mas que há um propósito, há. Você não é um descuido de Deus. Você não é um espirro de Deus que Deus passou, espirrei o Hugo, vou embora. Não. Deus te fez com carinho. Olha que coisa linda que você é. Pessoa linda que você é. Sorriso bonito que dá para ver agora. Coisa linda. Dá até para saber quem cuidou dos dentes e quem não cuidou no período da pandemia. Não é verdade? Você fala, te peguei, né? Mas qual que é o propósito de Deus, então? Nos versículos 11 e no versículos 14, onde Deus fala com o seu povo. A proposta de Deus, olha o que ele diz. Olha, vocês vão me invocar, vocês vão passar a orar para mim. Versículo 13, vocês vão me achar. Versículo 14, eu serei achado de vocês. Talvez a proposta de Deus para o seu exílio seja a mesma que veio para o povo de Israel. Deus queria fortalecer a relação dele com o seu povo, porque o povo estava esquecido de quem era Deus. O povo não discernia nem mais qual era a voz de Deus e qual era a voz de um profeta que não era de Deus. Constantemente Deus tinha que alertar: olha, esse cara aí não é meu profeta. Tem pessoas confundindo coach, influencer, mensagenzinhas fora de contexto na Bíblia, vista no YouTube, no Instagram, como voz de Deus. Já pensou que negócio doido? Ainda bem que vocês não passam por isso. Mas é mais ou menos assim. A pessoa está lá, clica lá no Instagram, e vê uma frase bonita, mexe com ela. Isso aqui só pode estar na Bíblia. Só pode estar na Bíblia. Adota aquilo como padrão de vida e posta. Qualquer coincidência é mera semelhança. Tá bom? Mas a questão é, o povo estava distante de Deus. E agora Deus permite que esse povo vá para o exílio para que o fortalecimento da relação aconteça. Essa era a consequência. O Senhor fala para o povo: trabalhem, vivem, orem e tal, mas vocês vão me orar a mim. Vocês vão me buscar de todo o coração. Porque a necessidade ia levar o povo a orar. Outra coisa linda que ia acontecer nesse texto, Deus diz aqui, olha,
eu vou ser achado de vocês. Eu vou ouvir vocês. Eu quero perguntar para você se Deus está ouvindo a sua voz. Se você ora a Deus. Deus queria que o seu povo fosse ao encontro dele nessa relação, mas que ele não fosse só o Deus do socorro, que ele não fosse só o Deus do lamento, mas que ele fosse alvo da adoração. O exílio era para mudar isso, porque as pessoas, além de não ouvir direito a voz de Deus, quando pensavam em se relacionar com Deus, só queria apresentar uma lista de necessidades. Só queria apresentar uma lista de desejos. Olha que doido. Ainda bem que isso não acontece hoje. Não acontece. Devia ter um negocinho aqui na Bíblia, assim, um rodapézinho assim. Se algum dia eu escrever algum comentário bíblico, eu vou colocar assim. Qualquer coincidência é mera semelhança. Aí vocês vão saber que fui eu. Mas a proposta do exílio, queridos, era fortalecer o relacionamento entre Deus e o seu povo. Como é que esse relacionamento é fortalecido? Quando Deus é alvo da sua adoração. Quando você levanta de manhã e você fala o seguinte: eu preciso agradecer a Deus por mais um dia de vida. Por mais um dia em poder respirar, em poder abraçar alguém, em poder produzir algo, em poder corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida, em poder ser um instrumento de paz de Deus para a minha cidade, para o meu ambiente, para a minha família, para o meu local de trabalho. Deus quer que o seu povo o busque, não só com uma lista de desejos, mas com uma caixa de presentes de gratidão. Talvez o seu exílio seja para que você desperte em relação a isso. Como está sendo a sua relação com Deus? Qual é a proposta? Porque a gente lê esse versículo aqui do 13, nossa, quantas vezes, né? A gente recita tanto esse versículo, que quando a gente se depara com ele aqui em Jeremias, fala, nossa, está aqui. Tem até uma música, né? Você buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, não é na aflição somente. Buscar-me-eis e me achareis, não é só na dúvida. Buscar-me-eis e me achareis, não é só na bonança. Buscar-me-eis e me achareis, não é só nos seus momentos de grandeza espiritual. Na realidade, Deus não está muito não está muito preocupado com a sua situação externa na situação. Deus está preocupado no seu coração. Porque você pode estar com uma vida abastada, mas com um coração empobrecido. Talvez o seu exílio não seja físico. Talvez o seu exílio seja emocional. E Deus quer tratar isso com você. E Deus quer tratar isso nessa manhã contigo. Deus quer te arrancar disso. E dizer para você o seguinte, olha, o seu coração é meu. O seu coração não tem que ser uma panela borbulhando de um monte de coisas que nem você gosta. Mas tem que ser um coração lavado, restaurado, resolvido, purificado, cheio de gratidão a Deus. Deus quer te arrancar desse negócio. Por mais que você esteja lá fisicamente, mas emocionalmente você é dos céus. Poderosamente assim. Desta forma, simples assim. Estando lá, mas não vivendo a proposta de lá. Estando lá, mas vivendo uma proposta que é dos céus, que é de Deus. Por isso que ele fala que nós vamos encontrar Deus quando nós o buscarmos de todo o coração. Essa carta nos ensina ainda que a cidade ela não precisa ser vista como um monstro, um gigante e tal, mas a cidade precisa ser vista como comunidades de pessoas que têm necessidades. Aqui na nossa cidade, talvez no seu bairro, provavelmente até no seu condomínio, no seu prédio, tem pessoas sofrendo, física e espiritualmente. Exemplos simples. Você está lá no prédio, vai
vai subir ali as escadarias do seu prédio, vai entrar no elevador, você vê uma senhora ali descarregando as compras. Ajuda a pessoa. Vai lá, bom dia, senhora, tal. Pega a compra da pessoa, coloca no carrinho, empurra até o elevador. Vai te custar 2 minutos, você é novo, forte, bombadão. Lá, né? Até ajuda, né? Porque vai lá e chega para a esposa, fala, ajudei aquela pessoa. Queridão, o evangelho fazendo diferença. Outro, transporte público. Pensa num lugar que dá sono. Banco da frente. Você pode ser instrumento de Deus. Viu uma gestante, um idoso, uma pessoa que você percebe que está com aquelas veias altas, porque está fazendo hemodiálise. Quem faz hemodiálise não pode ficar muito tempo em pé. Já levanta. Senta aqui. Não, vem cá. Guardei para você. Olha que beleza. E o Espírito Santo sorrindo através de você. Alcançando a sua vida. Mudando realidades. Histórias lindas podem acontecer através de você. Eu me lembro de um testemunho, uma vez, de um jovem que deu aquela doida lá que dá nos crentes, viu um mendigo na rua e abraçou o mendigo. Rapaz, Deus te ama, vem cá, eu quero te abraçar, não sei porque, mas eu quero te abraçar, depois vem cá, toma um banho, mas seja muito feliz e abençoado. Deus te abençoe. O rapaz era um desviado. Naquele dia estava conversando com Deus. Deus, eu estou nessa situação, mas se o Senhor não falar comigo, eu vou me matar. Eu preciso de um sinal de que o Senhor me ouve ainda. Não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Realidades transformadas. Querido, Deus quer usar a sua vida. De alguma forma, eu não vou pedir nada para vocês no final não, mas eu quero dizer que Deus quer mudar a sua vida. Porque as pessoas estão sofrendo. E aí uma equação divina, que eu gosto demais dessa equação divina. Se de um lado eu tenho crise, olha lá, isso aí já foi, Edson, pode ir embora. Se de um lado eu tenho crise, do outro lado eu tenho mensagem, não, pior que você estava certo, viu? Se de um lado eu tenho crise e de outro lado eu tenho mensagem, esses dois elementos são conectados por pessoas. Olha que doido. De um lado você vê a crise, você vê a distância da vontade de Deus que aquela pessoa está vivendo ou que aquela realidade está acontecendo. E aí, do outro lado, você tem a mensagem, você tem o evangelho dizendo o seguinte: nós precisamos fazer alguma coisa. O evangelho precisa ganhar voz através de você. Essas duas realidades são conectadas por pessoas. Deus te alcançou assim, por um propósito lindo e maravilhoso: alcançar outros. Olha que lindo! O Senhor te ama a tal ponto de te alcançar antes de alcançar outras pessoas, que serão alcançadas através de você, que terão realidades mudadas através de você. É o jovem, o adolescente, a mulher, o homem, que você pode tocar, ou permitir Deus tocar, através daquilo que você faz ou fala. Pode começar dentro de casa, sendo gentil com a pessoa que mora com você, ajudando nas tarefas de casa, sendo um porta-voz de Deus, pedindo para as pessoas orar, orando, lendo a Bíblia para o seu filho, selecionando melhor aquilo que você assiste, irmão. Vai lá, se Jesus estivesse ali na sua sala, ele ia assistir aquela série lá com você, ele ia meio desviar assim, tocar de assunto. Então, sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, naquela época? Então, deixa Deus te usar, ganha mais tempo com isso. E aí eu quero chegar perto de terminar essa mensagem com você aqui, trazendo algumas observações importantes. Esse texto nos deixa uma pergunta. Ele me pergunta o seguinte: como é que eu posso ser instrumento de Deus na minha realidade? Como é que eu posso ser instrumento de Deus no ambiente que eu vivo? Talvez seja a sua cidade, sua casa, seu local de trabalho, como eu posso? E aí eu penso aqui que nós precisamos ter duas abordagens em relação a esse texto para a gente poder responder essa pergunta. A primeira abordagem é uma abordagem interna. Então eu queria que você se convidasse a isso. Avalie o ambiente do que você vive. Avalie o ambiente da sua cidade. Dá uma olhada, olha com outros olhos.
Se você não conseguir perceber mais, leva alguém que nunca esteve na sua realidade, que é seu amigo, e fala: olha, eu queria que você prestasse atenção no caminho e me contasse aquilo que te incomoda. Porque nós, às vezes, a gente acostuma. Sabe aquele buraco na parede que você fez, que você disse que ia arrumar? Passou 7 dias, está lá ainda. Firme e forte. A gente acostumou. Então leva um amigo e fala assim: beleza, precisa avaliar essa realidade. Segundo, que emoções alcançam o seu coração quando você ouve falar a respeito disso? O que mexe com você? O que o Espírito movimenta aí e te incomoda? Terceiro, o que você pode fazer para mudar isso? Essa é outra abordagem. E a última abordagem é uma abordagem vertical. É você e Deus. Primeiro, agradeça a Deus pelo lugar que você vive, que você está lá por um propósito. Ainda que seja para orar com mais regularidade a Deus, mas você está lá por um propósito. Segundo, ore para que aquele lugar seja visitado pela paz e pela prosperidade de Deus. Ore pelas pessoas que estão ali. Ore para que Deus as visite. Olha que interessante, versículo 11, já estou acabando. Deus diz o seguinte: olha, eu sei que pensamento tenho a respeito de você. Pensamento de paz. Então Deus, você está lá por algum motivo. Porque Deus pensa a respeito de você com muita paz. E por fim, querido, eu quero concluir dizendo o seguinte: parte daquilo que a gente vê do Evangelho, parte daquilo que a gente vê do cristianismo na nossa cidade, no ambiente que você vive, acontece através de você. Deus não vai... esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei. Te amo, eu te amo.